Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso Walk Talk, nosso podcast de toda quinta-feira aqui no canal YouTube Vandrei Pereira e nas nossas redes sociais. Lembre-se de curtir o canal, deixar aí o seu comentário, a entrevista de hoje é muito bacana, tenho certeza que você vai ter muitas perguntas para fazer, então pode deixar no comentário que a nossa entrevistada de hoje adora responder as suas perguntas e eu já vou apresentá-la para vocês. Então deixe aí um like também se você gostar desse vídeo, compartilhe essas informações, inscreva-se no canal, não esqueça. Vamos lá, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo aqui em Orlando, uma pessoa que eu gosto muito, tem um carinho muito especial e é uma guerreira, a doutora Renata Castro, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Vandrei. Não podia imaginar que um dia encontraria você aqui na minha casa, no meu estúdio, a gente pudesse estar aqui batendo um papo assim mais pessoal, né? Eu acho que a gente olha, você falou já conheço há muito tempo. Pode falar. E eu tava pensando assim, ou isso daí é um bom sinal, né, que sobrevivemos aos tempos. Sim, exatamente. Ou estamos nos envelhecendo coletivamente aqui. Olha, você não mudou nada. Mas isso daí é colágeno e botox do Dr. Jurado. E eu sei que você trabalha muito, eu sei que você é uma pessoa muito ativa, uma pessoa que tem uma energia muito grande. Eu queria começar já falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu, porque tem muito a ver com... Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, exatamente. Por isso que eu acho que você não mudou nada e tá muito bem mesmo. Eu conheci a Renata quando... Vou te chamar de Renata, porque por favor, não, doutor é coisa de velho. Enfim, tá? Mas acho que eu sou até mais velho que você, eu acho. Você não fez no Brasil... Você é muito jovem. Não, eu tenho 41, eu vou fazer 42. Então você é quase 10 anos mais nova do que eu. Então, eu me lembro de você ainda no... Lá meu Deus, no Bom Dia. Nos jornais lá. Nos jornais do Brasil, a voz é inconfundível, né? Ainda continua a mesma voz. Aí, ó, chegou mais um convidado, mais os nossos gatinhos. Mas conheci a doutora Renata Castro advogada, na TV onde a gente trabalhou, né, juntos, né? A Renata, na época, já tinha um programa de entrevista, quer dizer, você já é uma pioneira nessa história de entrevistar pessoas, de trazer essas histórias. Não era nesse formato aqui com esse microfone podcast, mas era uma entrevista, já um talk show que era muito bacana. E a imagem que eu sempre tive de você, Renata, desde que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de um processo de imigração para mim, é de alguém que não desiste, alguém que não simplesmente fala não. Por quê? Claro que os advogados podem falar não. Falar, não quero trabalhar com esse cliente, esse processo não é para mim e tudo mais e tal. Mas a impressão que eu sempre tive de você, e até hoje eu mantenho isso cada vez mais forte, é de que você é uma pessoa que sempre busca uma estratégia, uma solução. Você não deixa as pessoas, por mais que você não queira pegar um caso, eu acho que certamente você tem casos que você não quer pegar, mas você não deixa as pessoas no vácuo, assim. Porque eu ouvi alguns nãos, assim, mas tipo, não, e não vai embora, entendeu? E não tem nada pra você, então seja bem-vinda, é assim que eu queria te apresentar como eu acho bacana guerreira. Você ter ficado com essa impressão, porque eu acredito que quando a gente vai conversar com um advogado, quando o brasileiro vai conversar com o advogado de imigração, ele vai cheio de expectativa. Para ter sucesso aqui nos Estados Unidos, o requisito número 1 é falar inglês, ter um bom nível de inglês. E a B-Way é o nosso apoiador aqui do Walk Talk, porque é o curso que nós recomendamos, o melhor curso de inglês que nós encontramos no mercado, com o melhor método, muita conversação e para você finalmente aprender inglês de uma vez por todas. Está cansado de fazer um cursinho e não aprender? B-Way tem link na descrição para você aqui, especial aqui do nosso Walk Talk. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? Mas aí você chegou no ponto. O cliente quer ouvir o que ele quer ouvir. E nem sempre eu posso entregar a ele o que ele quer ouvir. Mas eu vou te contar uma história aqui muito rapidamente. Eu aprendi lá no início da minha carreira que o que eu tinha, na verdade, não era só a oportunidade de fazer um processo para aquela pessoa. Isso daí é o colateral. Eu tinha a oportunidade de expandir o ramo de possibilidades para aquele cliente. Por quê? Porque ele ali estava me ouvindo, né? Ele podia não gostar algumas vezes, mas há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu estava aqui em Orlando e eu recebi uma ligação de uma pessoa desesperada porque o primo do tio não sei quem tinha sido preso pela imigração. Não tinha cometido nenhum crime na época, a questão de detenção, uns 8 anos atrás. A questão de detenção imigratória estava bem intensa, e ele estava com visto de estudante, estava trabalhando, o que hoje não levaria
a detenção, né? Mas foi preso. E daí a família estava desesperada. A família queria de qualquer forma tentar uma fiança e eu virei, comecei a conversar com a família, falei, olha, quer uma sugestão? Vocês têm a cidadania italiana, né? Não gasta dinheiro comigo, não. Essa fiança não vai ser aprovada. Pega esse dinheiro, começa a se preparar para vocês irem embora para a Europa. E se prepara lá. Aí é óbvio, né? Não, você não acredita no que eu acredito e tal, e beleza. Aí veio um outro profissional que falou para eles, não, a fiança a gente pode pedir. E ele não estava errado. Mas ali naquela possibilidade, eu, baseado na minha experiência, falei, olha, a gente pode tentar. Mas a probabilidade de ser aprovada é de menos de 5%. Enfim, é óbvio que eles contrataram outro profissional, é óbvio que a fiança foi negada, e é óbvio que aquele dinheiro que eles gastaram fez falta lá na frente. E hoje eles estão na Irlanda. E eles me ligaram, a esposa me ligou, e a gente fez um atendimento, e ela falou, eu nunca vou me esquecer do que você me falou. Porque se eu tivesse feito o que você me disse, eu teria vindo para a Europa numa situação, porque eles têm um filho americano, então eles vão poder voltar, uma questão de quando. Falei, às vezes não é que você não vai conseguir nunca, é uma questão de você fazer um planejamento, né? E é mostrar as opções. Eu acho que a pessoa nem sempre, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Claro. Mas o meu trabalho é apresentar opções. Às vezes não tem opção. Aí às vezes a opção é buscar uma nova opção. Será que a opção é outro país? Será que eu tenho pessoas que vêm conversar comigo, os Estados Unidos não é uma possibilidade. Então a gente fala, você não quer ir para o Canadá? Ah, mas eu não quero o Canadá. Beleza, mas é melhor do que ficar no Brasil? Isso é muito louvável você falar isso, entendeu? Você chegar para uma pessoa e dizer para ela, olha, talvez os Estados Unidos não seja para você, entendeu? Mas o que eu vejo em alguns profissionais é simplesmente porque como a demanda é muito grande também, né, de pessoas ligando para os advogados aqui e ali e tal, eu vejo que tem alguns que simplesmente, mais um, tá, entra aí, qual é a sua história? Não dá, tá, obrigado, valeu, tchau. Não, eu acho que não é assim, sabe? Sabe o que é, Vandré? É muito... Você é jornalista há quantos anos? Quase 30 anos. Eu tenho certeza que você se lembra da primeira desgraça que você reportou. Claro. Mas as desgraças de lá até hoje você teve que diminuir a importância daquela desgraça, porque senão você pira. Claro. Né? Senão você entra em burnout. Pelo amor de Deus. E o advogado, ele é um ser humano que, assim como o médico, que as pessoas têm uma expectativa de desumanidade, né? A gente não tem feriado, a gente não tem férias, a gente não tem problema, a gente não pode errar. Então, o nosso patamar de burnout é muito alto. E, às vezes, a pessoa fala, o meu advogado é ruim. Eu falo, às vezes ele é incompetente e não sabe. Ser advogado não é um padrão de competência, é uma licença profissional. Ou, às vezes, ele errou, ele é ser humano e tal, mas a gente está sempre nessa fogueira. Eu entendo os dois lados da moeda. Claro. Eu prefiro, dentro do trabalho que a gente faz, falar para a pessoa o seguinte, olha, talvez não seja o que você queira ouvir, e é por isso que a gente eliminou consulta cobrada, porque aí o cliente vinha com aquela expectativa que na consulta cobrada ele tem que ouvir ele tinha que ouvir o que ele tinha que ouvir, aí a gente eliminou aquilo. Mas muita coisa... Que é uma doideira, hein, Renata? É uma doideira, é uma doideira. Você abre uma porta assim, uma multidão, assim, né? Antes eu via desespero, hoje eu vejo mais ego. Eu acho que a percepção de quem é o brasileiro, vou dizer, do brasileiro, né, que está morando nos Estados Unidos, ou que está vindo nos Estados Unidos, essa romantização do que é os Estados Unidos hoje, está levando as pessoas a ter uma outra expectativa do que é o morar no exterior, e qual vai ser o seu caminho aqui, né, e é difícil lidar com o ego, eu prefiro lidar com o desespero do que com o ego. Porque o ego parece que ele é baseado num preço, né? Num valor que a pessoa tem ali no bolso dela e ela não admite, né? Não admite nada. Eu acho que a primeira lição de você morar no exterior, não é morar nos Estados Unidos, morar no exterior, que o brasileiro tem muita dificuldade de encarar, é a lição da humildade. Sim. O brasileiro não é um povo humilde. A gente pode ser simples, mas você deu um dinheirinho, a empáfia já dominou. Fica maluca, né? E conforme você vai viajando, eu tive a oportunidade, eu gosto muito de viajar, de ir para outros lugares e conhecer outras pessoas, e eu percebo que esse é o maior obstáculo do brasileiro no exterior, é pensar assim, a gente quer sair do Brasil por causa dos problemas de corrupção, por causa da realidade, da dinâmica de vida, da falta de possibilidade que a gente tem, da segurança. Mas a gente perpetua aqueles comportamentos. Aí a gente chega aqui e fica com raiva quando aquelas limitações impactam a gente. Aparecem, né? Algumas... E vão aparecer. E por isso eu te pergunto,
esse lugar aqui ele é para todo mundo? Não. Né? Para quem que não é, ou o que que você precisa pensar? Você já falou algumas coisas aí, né? Você vai ter questões aqui que não tem jeito, vão te colocar um pouco lá no chão, um pouco lá para baixo, é um restart. Eu acho que você tem que primeiro ver o que é prioridade para você. Para quem que você diria assim, olha, fica no Brasil, ou fica onde você está? Olha, eu pessoalmente acho que pessoas que estão com um padrão de vida, que tem aí uma renda de 300 mil reais por ano, entre 300 e R$1 milhão, que tem um emprego, os Estados Unidos não é para essa pessoa. Por quê? Ele vai ter dificuldade na recolocação no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. É muito difícil você sair de CEO para CEO, porque é um processo, né? Você pode vir transferido, você pode vir para empreender, mas empreender aqui também tem seus desafios, né? Claro. Então, vou usar o meu exemplo. Eu adoro a Europa. Se eu não tivesse que trabalhar, eu estava lá na Europa, tomando vinho de 2 euros lá, curtindo a vida. Não é a minha possibilidade agora. Eu tenho completa consciência de que não há uma transição profissional para mim saindo daqui para a Europa. Então eu tenho que me planejar. É um projeto para daqui a 10 ou 12 anos. Então eu acho que se você está no Brasil muito bem estabilizado, aquela pessoa que tem 2 ou 3 empregadas em casa, vou dar um exemplo. Se a Anitta vier e falar assim, eu quero fazer um green card, se ela me ligar eu vou falar, não faça. Não faça por quê? Você vai pagar imposto sem derivar nenhum benefício, né? Se, sei lá, Virgínia, né, que é uma grande influenciadora hoje no Brasil e que ganha o dinheiro dela no Brasil. Sim. Ela vir para os Estados Unidos é perder dinheiro. Por que é perder dinheiro? Ela vai tributar aqui sem necessariamente ganhar mais. Sim. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está vindo para os Estados Unidos sem estar preparada para passar pelos desafios que a vida de indocumentado vai apresentar, é melhor ela não vir. Que ela vai viver num cárcere. Se esse for o caso, né? Sim, porque eu vejo, hoje em dia, quando você chegou, os grupos de Facebook estavam no comecinho. E hoje, tudo tem um grupo de Facebook e um grupo de WhatsApp. Sabe qual é a reclamação que eu mais ouço? Antigamente era, não consigo documento, tô aqui há muito tempo e tal. Mas hoje em dia vim com o Green Card, fiz um EB2 aí, as loucas, e eu não estou conseguindo colocação no mercado de trabalho no mesmo patamar que eu tinha no Brasil. Sim. Aí a pessoa fala, mas por quê? É porque é estrangeiro? Não é, porque aqui você está competindo com os melhores do mundo. No Brasil você está competindo com os melhores do Brasil. Não tem competição externa no Brasil. No Brasil é o mercado interno. Aqui você está competindo com o cara que é o top da Índia, o top do... são os cérebros do mundo todo tentando vir para cá. Mas aí a gente está falando de profissionais em Profissionais. determinadas áreas. Sim, né? sim. Agora, de modo geral, o que eu vejo, mesmo as pessoas que vêm para cá já com seu cara aprovado, chegam aqui cheias de vontade, expectativa e até uma certa, né, um certo nariz empinado, é de que tudo tá, eu vou fazer tudo aberto para mim, e não é, entendeu? Ontem mesmo, eu recebi um cliente meu do ramo imobiliário. Ele veio para cá, super bacana, por uma casa, família, green card, tudo certo, a gente conseguiu um local nas melhores escolas, aquela coisa toda. E eles me ligaram, eles estavam fazendo limpeza, o casal. Entendeu? Não tem nada a ver, mas você está entendendo que eles não fariam isso no Brasil. Você tem que estar pronto para tudo. Então eles estão, sabe assim, se eles aceitaram aquilo ou não, mas eu sei que eles estão talvez um pouco frustrados. Mas entendeu? Vamos pensar no aceitar. Eu tenho clientes, Vandrei, que não tem documento, tá? E eu tenho maior orgulho do senso de empreendedorismo deles. Eu tenho um cliente que ele tem 200 funcionários, ele não tem documento. A empresa dele deve gerar uns 24 milhões de dólares por ano. Tem 90% dos americanos não estão nesse patamar. E ele nunca viu o documento dele como um obstáculo. Ele trabalhou além da limitação, porque as limitações vão se apresentar. Você tendo documento ou não, ninguém vai abrir o tapete vermelho para você. Então, quando você pensa assim, fulano estava bem lá no Brasil e veio para cá e está limpando casa. Vamos botar a questão da limpeza. Mas se a pessoa está limpando casa e para ela está tudo bem... Se ela está limpando e ela está pensando assim, como é que eu vou crescer isso? Porque eu vou dizer, aqui é o lugar que o dólar é verde, independente de como você está trabalhando. Como você está encarando aquilo? Você está olhando para aquilo e falando, nossa, eu estou limpando casa e se degradando? Então,
não é para você. Não é para você. Não vai crescer. Agora, se você está pensando, não, eu estou começando, estou limpando casa, mas eu já vi que tem uma oportunidade para, sei lá, fazer pressure cleaning e para crescer aqui. Isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é você se despir de preconceitos que você tem a respeito da vida e começar do zero com o que você já sabe. Para alguns isso é péssimo, para outros isso é ótimo. Por exemplo, ontem eu terminei o meu último atendimento, era 9 horas da noite. Aí a pessoa fala, não, mas quando eu for advogado eu vou trabalhar menos. Não vai. Quando você for CEO, você não vai trabalhar menos. Quando você for, você vai ter que ter a mesma dinâmica de trabalho fazendo outra coisa. Você sabia que o salário médio de um advogado aqui com 3 a 4 anos de carreira, um advogado de imigração, é de $75 mil por ano? Você está dentro praticamente da média do país. Exato. Da classe média do país. Exatamente. Você não está nem um pouquinho acima. Nem um pouquinho acima. Eu escrevi sobre isso ontem. Então eu falo isso para a pessoa, tem meus clientes, porque a gente vê a lingerie financeira dos clientes, né? A gente vê o que está por baixo. Os meus clientes que trabalham, ou que têm empresas de construção, de limpeza, de manutenção, tudo que é prestação de serviço, e principalmente se ele consegue escalonar aquele negócio, ele está numa situação muito melhor do que o cara que fez uma faculdade. Ele tem um prestígio, mas eu não pago conta com prestígio, eu pago conta com dinheiro. Ele não conseguiu se encaixar. Exatamente. Não conseguiu barganhar junto com os profissionais que estão aqui. Porque tem uma série de problemas, aí tem a língua, aí tem um monte de coisas que vão contar. O mercado não vai se abrir para você. É difícil. Eu quando estava na faculdade de Direito, eu tive um professor jamaicano que falou para mim assim, que ele falou que eu não conseguiria ser advogada, porque eu estava tendo dificuldades para escrever, porque inglês não era a minha primeira língua. Eu falei, mas eu entrei na faculdade com todo mundo. eu tô aqui por mérito, eu não tô aqui por, né? Então, eu falo isso porque esses obstáculos vão acontecer. Não é o mundo cor-de-rosa de Alice que as pessoas acham que é. Não é. Mas, se você estiver disposto, para mim, eu acho que tem oportunidade. Tem muita oportunidade aqui. Mas não vai estar embrulhada num papel de filó e com um laço. Você vai ter que estar disposto a encarar. Esperando por você. Já que você falou da tua profissão, do teu começo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem que é a Renata Castro? Como é que você começou? Como é que você entrou no direito, na área? Como é que foi a tua chegada aqui? Não sei, você nasceu aqui? Eu vim para os Estados Unidos. Quem me dera tivesse nascido aqui, eu tinha sofrido menos, né? Eu vim para os Estados Unidos em 2002. Eu tinha 19 anos. Eu tinha conhecido o meu primeiro marido, e ele era brasileiro-americano, né? E na época ainda do chat da UOL, imagina como isso é antigo, né? Na internet de escada. Vocês se conheceram pela internet? Pela internet. Aí ele foi ao Brasil, e aí eu vim, e chegou aqui, óbvio, né? Eu vim com visto de turista, cheia de ilusão, e que o príncipe virou sapo. De onde você é do Brasil? Eu sou do Rio, eu sou de uma cidade chamada São Gonçalo. Sim. Um lugar muito bonito. Das maiores cidades do Rio. Né? E daí eu fui morar em Massachusetts inicialmente, fiquei lá um tempo. De lá eu vim para a Flórida, não por escolha, eu vivia num casamento incrivelmente abusivo. E daí eu acabei vindo para a Flórida, e quando eu consegui me divorciar, por causa da questão documental e tudo mais, eu já não podia voltar para Massachusetts. Falei, bom, agora eu vou ter que me virar e, né, reconstruir a minha vida aqui na Flórida, porque realmente a gente vê uma diferença no padrão de vida dos brasileiros que começam do zero em Massachusetts, Rhode Island, Nova York, Connecticut e Flórida. Eles vivem um padrão de vida muito melhor do que os que estão aqui embaixo. Os salários são mais altos, tem mais patrimônio, enfim. E eu nunca imaginei que eu ia ser advogada. Imagina, quando eu... É sério? Nunca. Você não tinha isso em mente? Nunca. Nunca foi um chamado para mim. Tinha algo antes, né? Queria ser diplomata. Tá. Queria ser diplomata. Eu falava inglês, falava espanhol, comecei a fazer francês, e aí abandonei o francês na Aliança Francesa. E quando vim para cá, eu sou formada, porque aqui o direito, ele não é um mestrado, ele é um curso de graduação profissionalizante, né? Um doutorado quase. E quando eu terminei o meu bacharel, que é administração de empresas com gestão, com especialização em marketing, eu ia fazer psicologia industrial.
já estava assim na fase final de aplicar para a Universidade de Chicago, e uma pessoa, coisa louca, né, que se formou comigo na faculdade de administração, e eu já tinha o Lucas, meu filho, e ele me pediu uma carta de recomendação, porque eu trabalhava no banco, e ele falou, Renata, me dá uma carta de recomendação, eu tô aplicando para faculdade de Direito e preciso, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, você daria uma boa advogada. Eu falei, você tá louco? Nunca vou dar uma boa advogada, não tem dinheiro para fazer faculdade e tal. E aí o meu namorado na época, meu segundo ex-marido, Jaque na Flórida, olhou para mim e falou, e por que você não vai fazer a faculdade de Direito? Eu falei, você tá doido, menino? Não tem dinheiro, não tem quem fique com o Lucas. Coloquei vários obstáculos. E daquele dia, quer botar um desafio na minha frente, né? Aí eu falei, eu vou tentar. E aí eu entrei. Entrei, fiz a faculdade, mas eu não entrei para ser advogada, eu entrei para ser advogada de imigração. Eu não encontrei o caminho profissional lá dentro. Quando eu fui, eu falei, cara, eu só quero fazer isso, se for para fazer algo que eu vejo propósito, que eu vejo satisfação pessoal. E dali, parece que foi ontem, né? Puxa vida. E agradeço muito aquela pessoa naquela fila que teve aquela conversa. Acabou que eu virei advogado, ele não. Ele estava ali para isso, né? Ele devia estar ali para isso. Pra te falar. Era para me falar, E você gostou imediatamente da carreira, do curso, assim? Você ficou com um pouco de dúvida? Ou... Eu nunca tive dúvida do curso. Você sabe que o curso de Direito aqui, a faculdade, para mim, em inglês eles têm um termo chamado Type A, né? Aquela pessoa que é competitiva e que... Na faculdade de Direito, quem está ali, na maioria das vezes, são pessoas que já formaram no top of their class. Porque você tem que fazer um segundo, né? Você tem um processo seletivo, você tem que fazer um novo vestibular e tal. Então, ou você se sente o cara, ou você se sente o cocô do cavalo do bandido. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Porque eu trabalhava em período integral, era muita coisa para ler, porque aqui eles usam método socrático. Então, você senta na sala e o professor vira e fala, sei lá, Castro, o que você acha do cacto? E você tem que explicar o cacto para a sala toda. E a lei, o que não é, e eles já fazem um terror. Mas por que eles fazem um terror? Eles estão preparando você para estar na frente de um juiz. Eles estão preparando você. Uma pressão mesmo. É uma pressão mesmo. Isso, né? Primeiro dia de aula, eu não me esqueço disso. A gente sentou num auditório, né? Deviam ter uns 400 alunos. E aí eles colocam um vídeo, aí eles falam, olhe para sua direita, olhe para sua esquerda. Um de vocês não vai estar aqui daqui a 6 meses. E de fato, a menina que estava à minha direita, a menina que estava à minha esquerda, descobriu que estava grávida, ela poderia ter feito. Ela ficou com medo e abandonou. E o rapaz estava à minha direita, entrou em recuperação acadêmica e abandonou a faculdade de Direito. E ali a gente viu a turma fazer isso aqui, ó. No final, você vê... eu queria ter aproveitado mais, porque eu gosto de estudar. Estudar para mim é algo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Você já estava sobrecarregada. Né? Não, meu cabelo caía, eu chorava no estacionamento, eu não quero fazer isso, mas aí você já está lá. Mas enfim, foi o que eu gostaria de ter aproveitado mais, a experiência de estar na faculdade. Mas imagina, a minha média de leitura de páginas por semana era 350, 400 páginas por semana. Que isso, meu Deus. E você tinha que ler. Você tinha que ler, é claro. Absorver, claro, de alguma forma. Né? E você trabalhando o período integral e estudando, e não é aquele estudando igual lá no Brasil que você dá um caô. Né? Não. Então, eu queria ter tido essa outra oportunidade, né, de vivenciar a faculdade de Direito, mas eu entendo por que é daquele jeito, e para mim foi bom, porque me colocou a trabalhar ainda mais duro. Eu acho que na faculdade de Direito você não tem uma nota no primeiro ano, a sua nota é curvada. Então, eles pegam todos os pontos, então o professor faz uma prova, né? Então vamos supor que o total daquela prova é uma possibilidade de 200 pontos, né? Então a pessoa que conseguir marcar a maior parte dos pontos, aquele ali é o A. E a que tiver a menor quantidade de pontos, aquele ali é o F. E dali você vai ser, né? Então, você nunca sabe qual vai ser a sua nota. Então, quando você recebe um C+, na faculdade de Direito, você chora igual um bezerro.
Porque para você tirar aquele C+, você tem que ter estudado muito. E no final da prova, meu primeiro semestre, a primeira prova que a gente faz, porque a prova da Faculdade de Direito é assim: Vandrei entrevistou Renata na casa dele, Renata tropeçou na escada de escuta. E ali você acha que vai ser uma... São 6 páginas que você tem que desenvolver naquilo não é ali. 3 parágrafos. Não. E aí no final, você termina e as pessoas ficam na porta, né? E aí, o que você viu? Não, Vandrei convidou, então... Aí alguém vira e fala, mas a casa de Vandrei é própria ou alugada? Porque se for própria, tem que processar ele. Aí você fica, meu Deus, eu não pensei nisso. Na hora. E aí você vai para casa naquela tensão, né? Mas aqui nos Estados Unidos eles dizem que C attorneys are the best attorneys. Que são os que tiram nota C. São os que vão realmente aprender a advogar, né? Olha, que legal. Para mim foi um aprendizado de disciplina e de, não sei se é caráter de pessoa, mas é caráter de, você pode estar no grupo mais competente. Você conseguiu entrar, agora você tem que se manter. E o difícil é se manter. Pois é, aí você já queria estar na área de imigração, você poderia ter feito outras coisas, a gente vê aí os mega advogados milionários com suas causas, né, aparecendo nos outdoors aqui e tal, e na imigração não sei se é o caso, entendeu? Migração chega nem perto. Então assim, como é que você lida com isso, assim, com esse propósito seu e uma possibilidade muito grande de ser uma pessoa dessas, né? Mas sabe Deus que estômago você vai ter que ter também, né, para estar lá. Quando você vai trabalhar em personal injury, né, que é o mais lucrativo, a área do direito mais lucrativa que tem, quando a gente chega nos lugares, os advogados de imigração, os acidentes e tal. Acidente, área tributária, dá muito dinheiro. Fraude mesmo. Fraude, eu vejo como mais lucrativa a área tributária. Por quê? Para o cara ter um problema de imposto de renda que justifique ele contratar um advogado, ele tem dinheiro, né? E o direito imigratório, ele é imprevisível. Então imagina, hoje nós estamos em 2024, eu tenho juiz já marcando audiência para 2028, e o cliente vai me pagar uma vez, e eu tenho que fazer um spread muito estruturado até 2028. Então, a minha sorte é que o meu background é em administração de empresa e em venda. Então a gente tem que ter uma máquina. Você tem que ter uma máquina, você tem que ter uma organização, assim. Eu ontem falei com uma pessoa que está em contato com o meu escritório há 6 anos. Há 6 anos ela ainda não contratou. Ela falou, vocês foram o único escritório que continuou fazendo follow-up comigo. Porque no final das contas, eu tenho que dar a possibilidade de crescimento para meus funcionários. Hoje a gente tem o quê? 70, 72 funcionários? Uau, Renata. Não dá para fazer com menos. Não há como. O volume de chamadas que a gente recebe, e é assim, a gente coloca um anúncio. O cliente está com o caso... Tem nada acontecendo no caso dele, aí já liga. Por quê? Ele já entrou na ansiedade. 80% do trabalho que a gente faz é de ansiedade. Psicólogo. É psicólogo. O número de mulheres que contam pra mim, pela primeira vez, não tinham contado pra ninguém, que foram vítimas de violência sexual na travessia da fronteira, é algo assim surreal. As histórias que a gente ouve, realmente você pensa assim, não, eu tô... Profissão repórter. Todas as nacionalidades, Renata? Hoje em dia a gente atende muito mais brasileiros, porque eles foram trazendo uns aos outros. Agora a gente está começando a ter, eu falo espanhol, então começamos a trazer mais do público hispano. Eu acho que o brasileiro... Também está atravessando a fronteira? Nossa, o de hoje está vindo bem. É o de 20 anos atrás, que era sequestrado, que o número de mulheres, homens, agora a gente está começando a ver homens que foram violentados sexualmente na fronteira e que nunca contaram para ninguém. A gente ganhou um caso de um rapaz que ele perdeu a sola dos pés. O tênis dele rasgou e ele não podia parar. De tanto caminhar. Ele não tem digitais nas mãos. Cara, o coiote batia na mão dele, né? Então as histórias do imigrante... Né? Tortura. Sequestrados, vários. Mulheres violentadas, várias. E as pessoas não falam. A mulher principalmente não fala, e o imigrante não fala,
Porque existe uma casta dentro da comunidade de imigrantes. O imigrante que tem green card, ele se acha superior ao imigrante que não tem. Ao imigrante que não tem documento e entrou com visto, ele se acha superior ao cara que entrou pela fronteira. E, na verdade, se você está fora de estado, você está todo mundo no mesmo balaio, né? Então tem uma vergonha muito grande de ser imigrante, de ser indocumentado. E aquilo ali é quase uma letra escarlate que segue a pessoa. Né? E para gente que faz esse trabalho, a gente precisa se isolar mentalmente disso, senão você não consegue ajudar ninguém. Eu já tive vários casos impactantes. Eu tive um que eu... Quer dizer, óbvio, acho que eu tive vários, mas esse um foi algo que me marcou muito. Essa moça veio conversar comigo e ela tinha sido vítima de um crime, né? E uma entidade não conseguiu ganhar o caso dela e aí ela veio conversar comigo. E na época a gente fazia consulta paga, isso já tem uns 9 anos, a gente fazia consulta paga, ela contratou, não me pediu para fazer a consulta de graça, sentou e começou a me contar a história dela. Quando ela me entregou o police report dela, né, o boletim de ocorrência, eu sempre falo que se o seu advogado chorar, é porque deu ruim, em bom carioquês. Então eu não choro na frente do cliente, eu choro depois. E naquele dia eu não consegui, eu tive que olhar para baixo e ela, o marido trouxe ela para os Estados Unidos, marido brasileiro, mas trouxe ela para os Estados Unidos, ela também brasileira, e ela vivia acorrentada, com uma coleira de cachorro, ela comia ração. Ele já havia estuprado ela tantas vezes e ele fazia com que, cada vez que ele descobria que ela estava grávida, ele fazia com que ela perdesse a criança batendo nela. E ela morou durante 6 anos nessa casa, ninguém sabia que ela morava lá. Ele forçava ela de noite a ir limpar estabelecimentos comerciais e um dia ela conseguiu fugir. E ela chamou os vizinhos. E aí a polícia encontrou o local e tal. E o mais interessante é que uma coisa que eu percebi a respeito do meu trabalho com a vítima é que quando a vítima ela se reconhece como vítima, ela agora passa a vitimizar o outro. Porque agora ela acha assim, não, agora eu tenho direito, eu fui vítima, agora você tem que me dar o que eu preciso. E quando essa moça sentou e conversou comigo, eu falei, eu lendo aquilo, eu falei, cara, eu não sei se eu choro, se eu não consegui, né, controlar aquela situação. E eu falei pra ela, ela não tinha onde morar, ela estava morando de favor no sofá da casa de uma pessoa. E eu virei pra ela e falei... Com medo, né? Com medo. Né? Imagina que é passar por isso por anos. E eu virei pra ela e falei, eu quero pegar o seu caso, mas eu não quero te cobrar. Eu quero fazer o seu caso de graça. Pra mim vai ser um privilégio poder representar você. Sabe qual foi a resposta dela? Não é justo. Você não estudou para trabalhar de graça. Eu preciso fazer algo por você. E aí você olha e você fala, cara, essa pessoa sofreu essas coisas indescritíveis e ela ainda tem a hombridade de chegar para você. É de manter a dignidade do outro, né? Exatamente. Aí você vê propósito, porque você fala assim... Perdeu a dela, né, por tanto tempo, né? Então... aí você vê que aquilo que você faz tem um propósito. Então, é muito difícil porque você está lidando com a expectativa, com o ser humano, e não faz diferença, tá, Vandrei? É o cara do visto T, do tráfico humano, vamos falar sobre esses vistos. Por que você foi, primeiro, por que você foi para esse caminho? Do tráfico humano? Por que você foi para esse caminho de atender essas pessoas, essas vítimas, porque assim, não é todo advogado que quer... Ninguém sabia tirar essas histórias deles. Entendeu? Assim... Você sabe que, às vezes, eu atendi uma pessoa 2 semanas atrás... As pessoas querem fazer L1, EB3, EB2, entendeu? Eu vejo o alfabeto que você tem visto de A a Z como uma maneira de encontrar uma solução para o meu cliente, né? A vítima de tráfico humano, ela não é desprovida de dinheiro, ela é desprovida de acesso à representação competente, né? Como você disse, eu comecei minha carreira, quando eu estava na faculdade de Direito, eu fazia exclusivamente EB5, eu trabalhei para um grande fundo, captando dinheiro, na época a gente captava dinheiro, a gente ajudou quer dizer, eu trabalhava na equipe que financiou a construção do Twin Peaks, que é um restaurante, uma cadeia de restaurante grande, vários hotéis, restaurantes, cassinos, tudo isso hospitais, foi projeto EB5, tudo EB5. E
eu percebia que estava todo mundo se matando para atender a essas pessoas. Mas eu sabia que essa fonte ia secar, porque só tem uma quantidade X de pessoas. E eu falei, cara, tem uma outra história que precisa ser contada e que não está sendo contada. E na época, quando eu comecei a fazer, a gente começou a fazer muito violência doméstica. São brasileiras que são casados com cidadãos americanos, ou filhos, ou pais. Hoje o que a gente mais tem feito é pai e mãe de cidadão americano maior de 21 anos, e que eles são vítimas de violência doméstica dos filhos. Meu Deus do céu. E é engraçado porque é algo até assim... Já mais velhos e acabam ficando dependentes? Você tem filhos. Sim. Eu tenho filhos. Criar filho é algo que não vem com manual. Mas, se você sentar numa roda de amigos e falar, cara, o Lucas tá me dando maior dor de cabeça, a Sofia tá me dando maior dor de cabeça, você é julgado como pai. Você não é tratado como, cara, é algo incrivelmente desafiador, é um outro ser humano, uma criança que na adolescência está passando por hormônios e tudo mais. E o que aconteceu? Durante o governo Trump, a gente viu uma piorada. Por quê? Essas crianças que são filhas de imigrantes, elas estão cada vez mais se dissociando da imagem de ser imigrante. Elas querem se identificar como americanas. Culpa dos pais também, que não querem que fale português, né? Tá aqui no meu hall de perguntas falar sobre isso. E aí a gente começou a ver, se você me bateu, chama a imigração pra você. Olha isso. Vários, não é um só não, tá? Ameaças, Vários. E ali parece que eu e as vítimas estavam vibrando ali numa sintonia, porque é o que a gente mais faz. Às vezes a pessoa vem conversar comigo e ela fala, não, eu vim pra falar de, sei lá, vício religioso. Aí a gente olha e fala, me conta, quando que você chegou nos Estados Unidos? No ano tal. Por que você veio? Alguém te convidou para trabalhar e tal? Então a gente faz um sistema de triagem muito mais detalhado. E às vezes a gente pergunta, talvez a gente queira perguntar as perguntas que ninguém quer perguntar, que é o quê? Me fala do seu relacionamento com seu filho. Eu falo da minha história, eu tenho gente na minha equipe que eu ganhei o caso de violência doméstica deles. Então eles falam mais abertamente disso. Então eu acho que o ambiente do advogado é meio estéril, né? Dificilmente você quer se abrir com o advogado. E se eu não abrir o meu cliente, eu não ajudo ele. E ali uma vítima foi trazendo a outra e a gente virou aquela santa casa do green card, né? Virou uma referência nisso, né? Uma coisa louvável, assim. Eu acho isso incrível porque você precisa, suportar e atender, né? Porque e se envolver até aqui, né, para poder também ajudar. Eu falo pro cliente que se eu me envolver no problema dele, eu não ganho o caso dele. Exatamente. Ele não tá me contratando para ser amigo dele. Ele não tá me contratando para ser o terapeuta dele. Até porque eu tenho a minha terapeuta. Eu preciso dela para poder fazer o meu trabalho. Meus funcionários fazem terapia, porque não dá para aguentar o rojão. Cada função é diferente. A minha função ali é pegar aquela desgraça e fazer uma alquimia com aquilo e transformar aquelas dificuldades da mesma forma que eu transformo um caso de EB2. O EB2 é você apresentar uma narrativa com um ponto de viabilidade e atração, quase que de investimento. Eu falo que é um Shark Tank migratório. Eu tenho que apresentar um caso que a imigração quer investir. Sim. E é você entender da condição do ser humano e daí aplicar a lei, porque cada um é uma história. E é ali que a gente é bom mesmo, né? Em ser contador de história. Muito, muito bom. Vamos começar. A gente vai falar sobre todos esses vistos e casos, porque eu também quero te perguntar o seguinte, se esses casos eles dão green card. Muitas pessoas têm dúvidas. Eu fui discriminado, daqui a pouco você vai responder sobre isso. Primeira pergunta é a seguinte, vou começar com o mais fácil, tá? Dá para reverter casos de pessoas fora de status? Porque é um grande medo das pessoas. Perdi, fiquei fora de status. E fica fora de status por um monte de coisas, inclusive por causa do advogado. Se a pessoa ficou fora, a resposta é depende. Eu sei que depende. O advogado sempre depende. Se você ficou fora de status por uma situação, dependendo do período, se você ficou fora de status, vou dar um exemplo. É porque tem gente que não fica nem sabendo que está fora de status, entendeu? Tá lá com o processo, não foi dado a entrada, perdeu não sei o quê, porque daqui a pouco ele foi. A gente já ganhou vários casos como esse. As pessoas que contratam profissionais não licenciados, né? O consultor, o paralegal, enfim. E também licenciados, tá? Não, também. Eu conheço, tá? Tem vários, não é? Eu tenho um amigo que está fora de status graças ao advogado dele. Então, a gente já ganhou o caso de pessoa que contratou o profissional e tem recibo e o caso não foi enviado a tempo e
o caso pode ser revertido, né? É claro, se já se passaram 10 anos, é diferente. Se passou 2, 3 anos, vamos supor que você teve Covid durante o período da sua renovação, é que na maioria das vezes a pessoa ficou fora de status porque foi conversar com o entendido da esquina, que falou não vai te dar documento, aí ele, em vez de procurar um advogado, ele não vai. Ou B, ele estava sem dinheiro, estava se estabelecendo nos Estados Unidos, né? Mas em alguns casos dá para reverter, sim. Sem dúvida. Ou seja, é possível, a migração entende. Eles não veem assim, ficou fora de status, meu amigo. Tá depende, aquilo. Entendeu? Tá fora de status por quê? Né? Tudo tem que ter uma justificativa. Agora, quando a pessoa fala, por exemplo, eu entrei com visto de turista, eu estava sem dinheiro, eu não fiz a extensão até eu arrumar trabalho. Ali já era. Ali não dá para fazer nada. Ok, mas dá para fazer. Sim, se você ficou, se você ficou fora de status por algum erro, incompetência, né, ou eu digo incompetência porque, olha, incompetência é muito diferente de falta de caráter, porque você pode ser uma boa pessoa que é incompetente e está fazendo algo errado porque você acha que é o certo. Mas se você ficou fora de status porque o seu advogado não cumpriu com uma data, desde que o seu advogado não tenha cumprido com a data por sua causa, por exemplo, falta de pagamento, falta de prover os documentos de uma maneira, né, apropriada, você pode tentar reverter. Aqui em Orlando, eu vou dizer do pessoal de Orlando. Orlando é uma bolha. Que o meu escritório, a gente tem um escritório em Orlando e em Coral Springs, a gente atende o país todo. O meu cliente do norte de Massachusetts, ele é uma realidade. Então, Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, ele é uma realidade. Daí você vem a Maryland também, Filadélfia. De Maryland até Jacksonville, Sarasota, Fort Myers, Tampa, ele é uma realidade. Aí Orlando, ele é uma bolha, ele é completamente fora. Orlando é o seguinte, é o cara que veio com visto de turista, mudou para o estudante, daí ele não aguentou estudar, porque ele se deu conta que é punk, que ele tá trabalhando, tá violando o status, mas ele acha que ele não tá ilegal fazendo aquilo. Aí o que ele faz? Alguém num grupo fala para ele assim, não dá entrada no asilo que você vai ganhar tempo. E aí ali a vida dele vai... Orlando tem tantos casos de asilo... Vai por água abaixo ali. Por esse pedido. Não é que brasileiro não ganha asilo. É que a maioria dos brasileiros não tem um processo crível de asilo. Não qualifica. Então, por exemplo, Orlando tem tantos casos de asilo que hoje os casos de Orlando que iam para Miami agora estão indo para Tampa. Tampa tem um novo escritório de asilo, né? E por incrível que pareça, o maior número de ordens de deportação que são emitidas para brasileiros nos Estados Unidos é no estado de Massachusetts. A média que a gente está vendo em cortes aqui na Flórida das duas cortes, se eu não me engano, 1.000 casos. Ordens de deportação, Orlando e Miami. Isso é só para brasileiros. Por quanto tempo isso? Se eu não me engano, é mensal. Tá, ok. Em Massachusetts, é assim, 4 vezes a média nacional. São 3.000 casos de brasileiros deportados, ordenados deportados por mês. Mas a média nacional de aprovação de casos de asilo em fórum é de menos de 35%. Então ali você já as estatísticas já não estão a seu favor. Os juízes da Flórida, em Orlando, os juízes de Orlando negam 87% dos casos de asilo no geral. Aí o que o cara tá vendo? O juiz, ele vai ao outlet, né? Ele é um ser humano como eu e você. Ele tá vendo o brasileiro entrando e saindo, ele tá vendo Bolsonaro vindo fazer palestra aqui, ele tá vendo Lula. Cadê a perseguição, né? Porque precisa ter perseguição. Sim. Não é, eu fui assaltado. Asilo é você sofreu ou sofre perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política, ou por pertencer a um grupo social em particular, que o governo não quer ou não pode te proteger. Então, é mais complexo do que fui assaltado, fui sequestrado. Isso é virtude da violência, isso não é perseguição. Você estava no lugar errado, na hora errada. Ou porque eu faço um trabalho perigoso? Então, a gente ouve muito isso do policial. Entendeu? O policial não teve o poder de escolha. Jornalistas, né? Mas o jornalista, ele tem uma peculiaridade. Porque se o
O jornalista, ele entra em opinião política. Se ele começa a sofrer retaliação por causa do posicionamento que ele tem, aí ele talvez possa ganhar asilo, né? Aí, isso daí acontece. Mas na maioria das vezes o que a gente vê é, por exemplo, eu sou policial e eu vou pedir asilo para ser policial. Não. Você... É o seu trabalho. É o seu trabalho. Você não foi forçado a ser policial, né? A questão do jornalista, ela é um pouco diferente porque tem a ver com a liberdade de expressão. Sim, sim. O jornalista, ele é um porta-voz para a população. Se ele é calado, a população é calada. Porque ele não está falando pela população, mas ele está trazendo informações que ajudam a formar opinião. E é preciso ter visões antagônicas, né? Ao contrário do policial. A gente não precisa de um ladrão, a gente precisa do policial, claro. Mas a gente não precisa do ladrão. No jornalismo, não, a gente precisa do jornalista pró-governo e anti-governo. A gente precisa ter a liberdade de formular, né? Então, jornalista que é vítima de perseguição, sem dúvida. Mas o que é perseguição? Me xingaram no Facebook. Camarada, isso daí não é asilo. Claro. Né? Eu jamais podia imaginar que havia tantos casos de pedido de asilo em Orlando. Vários. Mas isso aumentou? Sem dúvida, sem dúvida. Porque as pessoas estão tentando porque o brasileiro tem uma adesão seletiva à lei. A gente não tem o menor pudor em violar a lei. Mas a gente precisa encontrar uma justificativa. Isso é engraçado, Renato. Mas é verdade. Adesão seletiva. É adesão seletiva. Porque a gente reclama que o Brasil é um país sem lei. Mas, na verdade, a gente é um país sem pessoas que cumprem a lei. A gente sempre tem uma justificativa para não cumprir a lei. Né? Então, quando chega aqui, o que o pessoal me fala? Eu não tive escolha. E todos nós temos uma escolha. Eu não estou julgando a pessoa, eu estou falando friamente e objetivamente. Se você virar para um juiz e falar, eu não tive escolha de dirigir sem carteira, o juiz vai falar, teve sim. Você dirigiu, você teve uma necessidade, mas você teve uma escolha, ninguém botou uma arma na sua cabeça. Então, aqui em Orlando, o brasileiro que vem para o norte, que vem mais preparado para encarar, seja lá o que for, ele entende a condição dele de indocumentado, entendeu? E ele está preparado para lidar com as limitações. O brasileiro de Orlando, não. Ele vem achando que ele vai para a Disney todo final de semana e que ele vai tirar foto com o Rodrigo Faro ali, com a Anitta e com a Simone Simaria, que a vida dele vai ser outlet. E você mora aqui, você sabe que não é. Tem uma outra Orlando, né? E aí quando ele se dá conta que ele não vai ter uma carteira de motorista, que ele não vai ter uma autorização de trabalho, e que isso é oriundo do status dele, da falta de status dele, aí alguém vira para ele e fala, não, vamos fazer um asilo para comprar tempo. Aí ali, asilo é o único tipo de caso que estatutoriamente, né, seu caso é negado, você é automaticamente transferido para um juiz. Nossa, sério? Você não tem mais... Você vai para um juiz e de lá você tem que ter um caso. Não é como, por exemplo, um caso de tráfico humano, foi negado, acabou, se quiser apelar, apela, mas você não entra em deportação. O asilo não, porque o governo tem uma preocupação em preservar a integridade dos processos de asilo. Então, se você dá entrada no asilo só para ganhar tempo, isso é considerado um asilo frívolo. E se for considerado que se deu entrada num pedido frívolo de asilo, você nunca mais se documenta, de maneira nenhuma. É como se fosse... É uma atitude de má fé, né? Exatamente. Então, eu acredito que tem uma bomba relógio chamada asilo que vai estourar aqui em Orlando. Agora, a gente já está vivendo um momento bem complicado em termos de asilo, porque a crise migratória nos Estados Unidos, há um limite aí nos pedidos de asilo, né? O governo está tentando lidar com isso, seja qual governo for aí, mas a gente está no governo Biden. E já não está mais difícil entrar com pedido de asilo, Renato? Não está mais difícil. Sempre foi difícil demorado, ganhar. Pelo menos. Né? Eu acho que está ficando cada vez mais rápido, porque eles têm um interesse em dar celeridade aos casos, né? Tem pessoas que têm vindo procurar a gente, aqui em Orlando mesmo, que deram entrada no pedido de asilo com essa expectativa de que iria demorar anos. Em um ano foi chamado para entrevista, foi negado, já foi para o juiz, já teve ordem de deportação. Tem os casos que estão demorando muito tempo, né? Mas não é a realidade de todos. Mas a crise migratória não está complicando isso? Pelo volume de gente entrando. Posso dizer minha opinião? Eu acho que essa história de crise migratória, isso é história para boi dormir. Por que eu falo isso? Eu já moro nos Estados Unidos há 22 anos, desde 2002, né?
naquela época, tinha gente que entrava e saía pela fronteira 2, 3 vezes ao ano. Os mexicanos fazem isso há décadas. Eles só não eram pegos. Hoje, a gente tem uma contabilidade de quem entra e de quem sai. Né? Na minha opinião, é diferente. Tem uma... Claro, a nível de números, você tem mais pessoas nos Estados Unidos no geral, né? Você não tinha tanta gente da Guatemala, Salvador, você não mas tinha o governo é cúmplice porque o governo também se fez de cego, porque sabe que essa população que entra supre uma necessidade de mão de obra. Então, quando falar está tendo a crise da fronteira, mentira. Isso daí é argumentação para apoiar ou para derrubar um candidato. Né? É simples assim. Existe um aumento? Claro, existe um aumento na eficácia do policiamento na fronteira, sem sombra de dúvida. Hoje, com reconhecimento facial, eu consigo pedir à imigração uma cópia de todas as vezes que você entrou nos Estados Unidos. Eu já vi pessoas serem pegas, quando a imigração quer pegar, pelo rastro do SAMPES. Pelo rastro do SAMPES. Então a tecnologia hoje... tá tudo cruzado. Tudo cruzado. Então é claro que você vai ter um aumento no número de pessoas que são pegas, sim, né? Sim. Então, identificadas, exatamente. Não quer dizer que o crime não acontecia antes. O que eu acho lamentável é que se passaram décadas e os Estados Unidos não atualizam o sistema de petição de asilo. Eu não consigo entender como o Departamento de Estado não poderia trabalhar junto com o Departamento de Segurança Interna, que é o Department of Homeland Security, e essas pessoas já virem do exterior com o asilo aprovado. Você já não vem com um green card por família? Sim. Ah, porque está correndo o risco de ser morto. Sim, mas e se 70% dessas pessoas não estiverem com um risco iminente e puderem fazer um processo de asilo? Né? Mas por que isso não é feito? Existem 2 empresas nos Estados Unidos que ganham rios de dinheiro com a detenção de imigrantes. Civitas e Geo Group, que são grandes doadores de campanha, e o imigrante indocumentado, ele gera mais dinheiro no primeiro dia que ele é preso. Não para o governo, mas para essas organizações. O que acontece no primeiro dia? Você vai ser examinado, você vai passar por um exame médico, você vai tem todo um protocolo. Então, depois do dia 1, você começa a ter menos lucro, mas o seu dia 1 é o dia mais importante para aquela entidade. Então, a gente precisa falar da máquina que se beneficia, claro, né? Claro. Não é assim só... como o armamento, assim como tudo, né? É tudo. O CBP e o ICE, na minha opinião, são uma das polícias mais questionáveis dos Estados Unidos. Teve um guarda em Nova York, na corte de imigração, que ele foi preso porque ele foi pego forçando, na verdade ele foi denunciado, forçando uma moça que estava lá para entregar uma petição de asilo a fazer favores sexuais nele, presa num closet. Nossa. Essas são as histórias que ninguém conta. Se você ligar a televisão, é a crise da fronteira. Não vai né? Então, tem uma coisa muito mais complexa e sutil por trás dessa questão fronteira, e o governo não quer resolver. Se ele quisesse resolver, ele já tinha resolvido. Nós estamos falando dos Estados Unidos, eles têm toda uma celeridade de aprovação legislativa, não é aquela máquina amorosa do Brasil, mas é favorecedor a eles. O Social Security nos Estados Unidos, Andrei, já coletou mais de 1,3 trilhões de dólares que nunca vão ser distribuídos para os beneficiários. E já tem estudos de economistas célebres aqui nos Estados Unidos que dizem que se não fosse por essa contribuição, o Social Security já tinha quebrado. Então... há uma necessidade também, né? Sem dúvida. De que essa coisa aconteça, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, algumas pessoas falam assim, ó, já ouvi várias vezes, nossa, se você for discriminado, se acontecer alguma coisa com você, ou violência doméstica, você pode pedir um green card, isso dá green card. Aí isso aqui dá green card. As pessoas tudo falam dá green card. Tudo dá green card, tudo né? Dá green card. O que dá green card, afinal de contas? Então, até gente, briga no Facebook não dá green card, tá? Que é o que eu mais recebo. Mas se fulano está me difamando. Difamação não dá green card. São 38 os crimes que, se houver uma investigação... Que se qualificam em quem? Categoria? Isso é visto? Então tem que ser crimes contra a sua pessoa. Né? Então, tentativa de violência sexual, claro, trabalho escravo, pensar alguns aqui, tem que não pode ser algo, então se eu tentar roubar sua caneca, não é visto.
Mas o se assédio moral no trabalho, por exemplo? Assédio moral, não. Uhum. Mas, vamos supor que eu trabalho para uma empresa e aquele meu patrão não me paga porque ele sabe que eu não tenho documento. E ele começa, seria quase uma extorsão, mas só que ele não está pedindo dinheiro, ele está pedindo um outro benefício. Não está te pagando, tá? Então, os Estados Unidos têm poucas ferramentas legais para proteger a sensibilidade do outro. O brasileiro é muito litigioso, tudo ele quer processar por danos morais. Aqui, se você não é famoso, esquece danos morais. É liberdade de expressão, se vira. É porque é o custo de você morar num país. O meu direito termina onde começa o seu. Então, se você foi difamado, o que é a sua defesa? É a verdade. Se você não tem como desprovar aqueles fatos, né, é muito mais difícil. Mas isso não vai te dar documento. Agora, se eu começar a falar assim, Vandrei, você sabe que eu sei que você não tem documento, então eu vou estar esperando aqueles 10 mil semana que vem, senão vão ter consequências. Ou no âmbito de violência doméstica. Se não fizer X comigo, eu vou te denunciar para a imigração. Então tem que ter uma consequência física para ser visto. Na minha concepção, é a maneira mais sucinta de explicar. Então, existe o visto para vítima de crime? Sim. Muita gente fala do visto do dedo duro, né? Que é o visto S. Que é o S de snitch. Mas é raríssimo. Eu vi um crime e eu vou dedurar, eu vou ganhar o documento. É possível. Mas eu acho que na minha carreira toda eu só vi um desses. Comprovar, né? É porque o governo, ele vai te iludir, vai tirar as informações, e depois não dá o documento. A não ser que você ajude a aprender, é o Chapo, mas é possível. Agora, você falou aqui no comecinho sobre a violência doméstica, que é algo muito comum aqui, né? Mulheres e homens, enfim, mas a maioria com certeza mulheres que vêm para cá e se casam e acabam sendo vítimas aqui. Você falou que também viveu um casamento tóxico, né? Não sei se você quer dividir isso e se isso te motivou para alguma coisa. E eu queria falar sobre esses casos e como é que é isso visto em termos de um encarte de imigração e tal. Eu fui casada, meu primeiro marido é uma pessoa incrivelmente tóxica, já radioativo já. E naquela época... Mas era brasileiro, você falou que estava brasileiro, aqui, né? Eu acho que você falou assim, olha, vamos falar do violência doméstica. Temos dois tipos de violência doméstica. Você tem o VAWA, quando você é casado com um cidadão americano, ou você é pai ou mãe de um cidadão americano maior de 21 anos, ou você é filho ou filha de um cidadão americano portador de green card. Então, você pode ser casada com um cidadão americano portador de green card, ou você pode ter se divorciado nos últimos 2 anos. Aí a gente entra na violência doméstica. Nesse âmbito, a violência psicológica é o suficiente, né? E eu já vi de tudo. Você não fala inglês, não vou te dar documento, enfim, aí aquilo vai escalando. Não é preciso ter uma investigação policial. Você falou que é mais mulher do que homem, a gente representa mais homem do que mulher. Sério? Sim. Porque é assim, a mulher, quando eu falo pra ela, você é vítima de violência doméstica, ela fala, não, ele é um bom marido. É sempre a posição dela. O homem, não. O homem, ele é biologicamente mais preparado para se defender. O que a mulher faz? Ela defende o outro. É o senso maternal dela. O homem não. Quando ele vai para a guerra, ele está defendendo a quem? Ele está defendendo a si, né, o coletivo e tal. E isso se mostra no próprio processo de violência doméstica. Porque quando eu converso com um homem e eu falo para ele, você é vítima de violência doméstica? Ele fala, sempre soube. Ela me botava para pagar todas as contas da casa. E a mulher americana, a mulher documentada, ela tem sempre um perfil. Ela tem uma situação financeira precária, ela geralmente é mãe solteira, ela tem algum conhecimento de que aquele imigrante, ele é um cara mais provedor, e ela começa falando, não, eu vou casar para te ajudar. E aí o cara que tá desesperado, ele casa. E dali a situação dele vira um inferno, porque ela começa a extorquir dinheiro dele, né? Mas... começa a virar refém também. Exatamente. Mas isso daí, nas rodas de samba, vai ser normal, isso é o papel do homem, né? Da mesma forma que a mulher, quando ela é cobrada para, sei lá, para cumprir o papel dela de mulher, isso não é visto como abuso. A mulher demora muito tempo para aceitar que ela é abusada. Muito tempo. O homem não. Eu diria que de cada 10 casos de violência doméstica que a gente representa, hoje,
6, quase 7 são homens. Isso é impressionante. E desses 7, eu tenho um número cada vez maior de casamentos homoafetivos. Uhum. De homens, são casados com homens. Sim. Porque pensa, é homossexual, mas a testosterona tá ali igual. Claro, claro. Né? Então eu percebo muito isso no meu escritório. E talvez, eu não sei se eu não tenho acesso a isso, a estatística a nível geral, mas talvez porque a gente pergunta mesmo, me fala como é que a sua mulher te trata, quem que é responsável por pagar as contas da casa? É aquela questão de extrair mesmo. A mulher, ela quando vem conversar com a gente, eu já tive cliente que demorou 4, 5 anos para falar, assumir que ela era vítima de violência doméstica. Quando eu falo, seu marido é abusivo. É uma questão psicológica, né? Ela fala, não, é só porque ele bebe. E também tem a questão financeira. Na maioria das vezes, a mulher não está preparada para encarar a separação. O homem, como ele é o provedor, aí ele acaba fazendo, vai né? mais rápido. Então, o processo de violência doméstica, eu acredito que ele aqui se torna muito mais evidente para a mulher, porque ela tem mais independência, né? Você vê, no Brasil, olha, eu sou do Rio de Janeiro. Se eu fechar os olhos, eu conto aqui mais de 10 pessoas que eu conheço no Brasil, homens casados que tinham casos com outras mulheres e mulheres que tinham casos com homem casado. Se você é do Rio de Janeiro, você ouve essa narrativa em tudo quanto é lugar. E aí você fala, por que você está sujeitando? Ah, porque não tem homem, porque ele me ajudava financeiramente, né? E aqui a mulher tem mais independência, então ela começa a mudar. Pelo menos é a minha percepção, né? Ela começa a mudar o padrão do que ela merece receber do cara. Então ela começa aquela coisa, será que é abusivo? No Brasil é assim, o cara é safado, o cara, né? Aqui é uma outra dinâmica. Já sei que os especialistas da internet, que no ano passado estavam falando de submarino, esse ano estão falando de ponte, já vão falar da qualidade dos relacionamentos. Estou falando do sample que aparece pra gente. Mas a mulher, para ela, admitir que ela não conseguiu consertar o homem é mais doloroso do que admitir que ela estava num casamento abusivo. Que é aquilo que dói a ela. Ela se sente fraca. Ela se sente responsável. O homem não. Competente, né? Porque sempre tem uma mulher querendo consertar um homem. Acreditando nisso. É a nossa premissa, né? A gente que é mulher... Agora, isso é um caso criminal, não é não? Pode ser. Você tá entendendo? No caso isso chega de Vala, para você como imigração, mas não imigração. é criminal? No caso de Vala, não precisa ter violência física. Então, se o seu abusador é cidadão americano ou portador de green card, e você foi casado de fato, aí você não precisa de violência física. Agora, se o abusador não é documentado, aí eu preciso de violência física e eu preciso de investigação. Aí é um visto U. Ok. E o visto T? Esse é um visto que eu acredito que o número de brasileiros que vai pleitear visto T vai quadruplicar nos próximos anos. Por quê? O visto T, a pessoa é elegível quando ela vem para os Estados Unidos ou permanece nos Estados Unidos, porque ela foi induzida, coagida, forçada, ludibriada a fazer algo que é para o benefício comercial ou sexual de outro, e que o retorno dela para o Brasil, que ela sofreu, né, de forma extrema, e aí extremo é muito subjetivo, porque pode ser um sofrimento psicológico, e a volta dela para o Brasil vai causar grande desconforto. Então, eu vou te dizer os casos de visto T que a gente já ganhou. Sequestrado por coiote, 300. Se a pessoa foi sequestrada dentro dos Estados Unidos, atravessou, foi sequestrado, o que é sequestrado? O coiote te trouxe, chegou dentro da casa e falou, te cobrei 10, agora eu quero mais 2 para te liberar. Isso é sequestro. Né? Mas em território americano, né? Território americano. Tem que ter acontecido em território americano. Aconteceu no México, aí já é complicado pra gente, porque já deixa de ter jurisdição. A não ser que isso tenha acontecido no México e algo mais tenha acontecido nos Estados Unidos. Alguém no seu grupo foi estuprada, enfim. Houve uma extorsão aqui. O que a gente mais ganha é das domésticas, que vieram do Brasil com visto de doméstica, que é o visto B1, e chega aqui o empregador nunca cumpre com o que ele tinha que cumprir. Esse aí é chupetinha no mel. Todos os que a gente fez até hoje aprovados. Comum, muito. O brasileiro tem uma relação... Se você entrar nos grupos de Facebook, você vê a brasileirada falando, não quero limpar a casa de brasileiro. Que a gente tem uma relação
É diferente, né? Mesmo, A gente tem uma relação com o prestador de serviço, que é a relação do serviçal, né? É como família, mas ele tem que subir no elevador de serviço. Ele não pode subir no mesmo elevador que a gente, não sei porquê, né? Mas hoje o que eu vejo no tráfico humano é alguns exemplos. A pessoa está no Brasil e aí o primo fala, não, vem, Vandrei é dono de uma empresa de construção, vou te botar para trabalhar lá. Aí Vandrei vem, aí eu venho pela fronteira, né? Começa a trabalhar para Vandrei. E Vandrei fala, não, você não sabe o trabalho, você tem que trabalhar 1 mês de graça, que é para aprender. Que é o que a gente mais ouve aqui, né? Ali o tráfico humano já começou. E aí você se sente sempre diminuído ou refém, porque você também já cometeu um crime pelo fato de ter... Mas o Vandrei já sabe, e é por isso que Vandrei te traz. Sim, então. Eu já sei e me submeto, e o empregador também já sabe. Exatamente. A gente tem visto muito brasileiras que estão no Brasil e começam a se relacionar com um homem que era amigo de infância, conhecido de infância, elas vêm para os Estados Unidos para ficar com esse homem que não tem documento, então ele financia a viagem dela, aí quando chega aqui ela tem que, aquele relacionamento na verdade tem que ocorrer um pagamento por parte dela, pagamento com performance sexual, aquilo ali é tráfico humano. Então, é por isso que eu acredito que hoje o grupo menos identificado de vítimas dentro de brasileiros é o de vítimas de tráfico humano. Sem sombra de dúvida. E o brasileiro, ele tem medo, né? A gente, não sei se é porque a gente veio de um país que tão recentemente saiu da ditadura, a gente é um país jovem a nível de democracia, mas quando você fala, quando eu pergunto para um cliente assim, você já foi vítima de um crime? Ele fala, não, nunca tive envolvido com a polícia. Aí a gente tem que falar, não, alguém já cometeu um crime contra você. A gente está perguntando se você foi vítima. Ele não responde assim, ele entende, quando ele associa a polícia, é ele cometendo o erro. Então eu acredito que a gente vai ver um aumento bem grande, também no número de brasileiros está vindo para cá, e a pessoa vem, por exemplo, se você trabalha ganhando menos do que a hora, o salário mínimo. Aqui em Orlando tem várias empresas de limpeza de hotel, de restaurante, que sabem, contratam, e a pessoa está ganhando abaixo do salário mínimo. Isso em algumas circunstâncias pode ser constatado como tráfico humano também. Então eu acredito que hoje tráfico humano é onde a gente vai ver um crescimento muito maior de possibilidade de legalização para brasileiros. Porque você acha que isso vai começar a vir à tona? Ou eu acho que as pessoas estão se dando conta. Entendeu? Estão se dando conta. De alguma forma essa informação vai pipocar e casos. Quando eu comecei a fazer caso de tráfico humano dentro de brasileiros, todo mundo dizia que eu era louca, que isso não existia, que não tinha como provar. Porque o traficante não deixa evidência, ele não deixa um bilhete, olha, no dia tal você trabalha. Só que o brasileiro, a gente não tem o hábito de dar valor à palavra. Por quê? Aquela questão da adesão seletiva. A gente fala, não, eu menti na aplicação, mas eu não tive opção. É sempre a justificativa, é o jeitinho brasileiro que a gente dá, né? Então, no tráfico humano, quando a gente inverte essa situação e a gente fala para a vítima, a sua palavra tem valor. Você vai fazer uma avaliação psicológica, ela não sabe lidar com aquilo. Ela fala, mas como assim? É só a minha palavra. Eu falo, não, mas você está dando um testemunho sob pena de perjúrio e tal. Então hoje, a gente já teve dezenas de casos aprovados, também tivemos casos negados, daí faz parte, mas a gente já teve dezenas de casos aprovados, e aí as vítimas estão falando para outros. E ela quer falar, a vítima quer falar, que ela saiu daquela escuridão, né? E agora ela quer falar para os outros. Mas tem aquele tráfico para prostituição tem. Mesmo, o aliciamento, né? Tem, mas ele é sutil. Ele é sutil. Ele não é daquela forma que aparece no filme, né? Você vê, eu estava assistindo, uma amiga estava assistindo aquele filme da menina que vem, não sei se é para os Estados Unidos, mas ela tenta ser ela tá grávida e é traficada, eu esqueci o nome, não sei se vocês que estão assistindo aí, não, eu sou péssima com o nome. E aí ela tá no container, e a criança nasce no container. Que é a história do container. Eu falei, cara, na boa, isso daí é fantasioso, porque essa menina é uma MacGyver da imigração. Mas tem histórias complexas, viu? Tem histórias que eu tenho casos de pessoas que já entraram em contato com a gente e já tive alguns que ficaram uma semana num caminhão com as pessoas fazendo as necessidades biológicas dentro do caminhão, tá? São coisas que você pensa assim, eu imagino que você como jornalista deve ter passado por isso, você fala assim, o ser humano é capaz de uma atrocidade tão grande como essa? E
Mas os piores casos eu vejo aqui dentro. Eu vejo de empregadores cometendo violações contra o indivíduo que ele sabe que não pode responder a ele. É o que a gente mais vê. E colocando essa ameaça, né? Como... Sim. E derivando o benefício comercial, porque é importante fazer isso. Não é só a ameaça. Então, se eu falo para você assim, Vandrei não tem documento, aí Vandrei é jornalista no Brasil, eu falo, Vandrei, eu queria fazer um processo, te dar documento, também rola a promessa do documento. Faz aí um press release para mim, mas vou ver, só para você aprender. Você sabe mesmo? Né? E aí começa. Aí Vandrei vai fazer 1, 2, que agora Vandrei tá animado, que ele vai se documentar. E aí aquela relação que é quase colegial, né, ela vai piorar. Você sabe um dos casos que a gente mais tem ganho agora? São os traficados por igreja. Como assim, Renato? A pessoa que vem com uma promessa de visto religioso, chega aqui, ela trabalha gratuitamente para a igreja, em muitos casos ela tem que pagar o dízimo, porque ela tem que cumprir, né, em troca do documento. Veio para ser pastor? Veio para ser pastor, veio para ser... E eles permitem que a situação de tráfico perdure por muito mais tempo, porque tem a influência religiosa. E é o que a gente mais tem feito hoje. A pessoa não vai denunciar? Não vai, ela tem medo. Ela está num ambiente que parece... Tem medo. Seguro e correto, né? Enfim, é doideira. Queria te perguntar o seguinte, quando você tem uma pergunta lá do seu Instagram, tá? Roubei várias, são muito boas. Ó, tem um monte de gente doida lá naquele... me manda uma pergunta como arrumar marido, tá? Qual green card mais fácil, né? Esse daí é o green card da loteria genética que é nascer nos Estados Unidos. Qual é a pergunta que mais te fazem? Assim, algumas perguntas frequentes. O que eu acho que vai acontecer na eleição, se Biden vai fazer reforma imigratória. Sim, anistia. Anistia. Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem. E tempo. E se o Trump ganhar, o que vai acontecer? Então, você sabe que eu sou fã de carteirinha da Márcia Sensitiva, né? Eu falo que você tem que fazer essa pergunta para ela, não é para mim. Que aí é uma... Não, sim. Mas você já passou por esses governos, né? Já teve o Trump e tal. E fala um pouquinho, teve diferenças? Sim. Você viu diferenças? Sim. O que você viu? Sim. Já perguntei isso para um outro advogado aqui. O Biden, ele não conseguiu fazer a reforma imigratória, não é por ele, é porque a gente tem um Congresso e um Senado que eles entendem que hoje o americano está pobre. Essa que é a realidade. E como o Congresso e o Senado não sabem como resolver, porque são incompetentes, são limitados na visão deles, eles têm que culpar alguém. Então eles estão culpando o imigrante. Então é assim, ó, no estado da Flórida. O seguro das casas está assim, um caos. Ron DeSantis não tem competência para resolver. Então o que ele faz? Passa uma lei contra o imigrante. O que o imigrante está fazendo? Está cortando a grama. O americano não quer fazer isso. Então é uma estratégia de distração. O imigrante não é o problema que os Estados Unidos está apresentando como mas está dominando todas as... Claro, em todas as áreas. Né? Claro, mas aí, se eu estou falando do imigrante que está matando, que está roubando, eu não preciso falar da defasagem no poder de compra que o americano está experimentando, que um apartamento de 2 quartos em Orlando agora é alugado a $2.400. Quando o salário mínimo na Flórida são $15. Claro. E não tem emprego. Você sabe qual é o maior empregador no estado da Flórida? São restaurantes. Ninguém está ganhando salário em restaurante para pagar o aluguel. Sim. Mas se a gente for falar dessa situação, é uma caixa é um can of worms que eles não sabem resolver. Então vão falar de imigrante. Vão jogar o imigrante na fogueira. E o Trump sabe disso. Você acha realmente que não tem ninguém documentado trabalhando naqueles hotéis de Trump? Você acha? Assim, vamos pensar racionalmente. Como jornalista eu não posso falar. Então, eu digo isso porque eu quero plantar essa semente da indagação nas pessoas. Será que eles são realmente anti-imigrantes ou eles são proveito próprio? Essa que é a pergunta que eu tenho. Eu acho que, o que eu vi? Governo Trump, o cara fez de tudo para dificultar. Mas no governo Trump, várias faculdades pequenas quebraram. Sabe por que elas quebraram? Porque os estudantes não conseguiam bolsas visto de estudante e aquelas faculdades precisavam daquele dinheiro. Então, não é planejado, é assim uma metralhadora giratória e pegar em quem pegou, pegou. Aí Biden entrou e o que ele fez?
Biden teve que lidar com o backlog da pandemia. Isso, né? Ele entrou já com tudo isso. Ele entrou com tudo isso. Então o que ele eliminou? A tropa no Afeganistão. Ele eliminou as entrevistas para vários casos, que deu celeridade, né, na decisão de casos. Ele conseguiu reduzir o backlog, mas ele não vai conseguir fazer milagre. Daí agora a gente tem Trump dizendo que vai fechar tudo. Vai fechar tudo o quê? Porque essa que é a pergunta. Ele tem condições de deportar 18 milhões de imigrantes? Tem. É claro, os Estados Unidos sabem onde está todo imigrante indocumentado. Não vai ter cadeia, não vai ter avião, não vai ter ônibus suficiente. E você sabe o que é engraçado? Eu falo que não tem My Little Pony. Eu falo que todo imigrante, todo americano conservador, ele tem o My Little Immigrant. Que ele fala assim, não, mas o cara que tá entrando na fronteira é o bad hombre. Aí a gente fala assim, mas a sua mulher entrou 2 vezes pela fronteira. Não, mas ela é uma boa pessoa. Eu não sei porque que o caso dela é tão difícil. Eu não sei porque que o caso dela... Então, existe uma... Eles estão lá e cá, né? Eles desumanizam o imigrante. Porque aquele cara da fronteira... né? Mas aí ele tem gente trabalhando para ele, que é indocumentado, sabe que ele fala, mas como que eu não posso legalizar Rosé? Cara trabalhador, eu falo, mas você está entendendo que o Rosé também entrou pela fronteira? Então, existe uma dissonância, uma separação dos fatos que é boa, e eu detesto falar isso, a mídia, mas ela é boa para reeleição, ela é uma máquina de reeleição. As pessoas hoje fazem análises muito superficiais das notícias, as pessoas só leem os headlines. Sim. O jornalismo mesmo perdeu espaço, porque se você vai falar com alguém, o imigrante vem e gera tanto de imposto, então você é de esquerda. Não, eu tenho cérebro, é diferente. Você não pode professar uma opinião ou fazer uma análise sem você ter que ser de direita ou de esquerda. As pessoas têm que ser pensantes. Claro. Né? Polarização não leva a lugar nenhum, as pessoas elas só ouvem. Mas a pessoa que está caindo pelo caminho da polarização, o que ela não está entendendo é que ela está fazendo exatamente o que os dois lados querem para a reeleição. O business deles é se reeleger. É simples. Eu, quando vou dar entrevista em canais americanos, eu sempre falo, eu sou americana, mas eu não nasci aqui. Eu amo esse país, claro, mas eu entendo que eu tenho outras experiências de vida que me dão uma outra, né? Perspectiva. Quem nasceu aqui, eu consigo entender porque que o cara tem uma visão talvez mais limitada. Mas se eu fosse americano nascido aqui, eu ia virar e falar, tá, você tá falando do imigrante, né? Mas vamos falar aqui dos empregos, né? Que não tem emprego que paga bem pra gente. Vamos falar das faculdades que são cada vez mais caras e que os jovens saem da faculdade sem ter a possibilidade de arrumar um trabalho. Aí você vai ouvir falar assim, isso é culpa do imigrante? Não é. Isso é culpa de uma falta de planejamento de longo prazo. Singapura está passando a gente em modernização. Né? Nossa infraestrutura caindo aos pedaços. Os Estados Unidos não é Miami. E Miami não é economia. Miami é a economia Flórida, da América Latina e da Rússia. Sim. Não, Flórida. Você já foi a Lakeland? Já. Tem trailer home lá que você não sabe nem como tem saneamento. Sim. Então, hoje, falar de imigração é bom para o Ibope, é bom para a reeleição. Agora vai chegar uma hora que isso vai cansar. E o país está ficando cada vez mais pobre. Você já está aqui há um bom tempo. A gente vê a defasagem no poder de compra. De tudo, né? De tudo. E eu acho que é essa pergunta que precisa ser feita. Tem hora que a gente começa a repensar se vale a pena estar aqui. Assim, aparece isso na nossa cabeça. Claro! Assim, gente, peraí, se a situação está assim agora, e daqui a um tempo, será que isso vai melhorar? Será que... Eu acho assim, olha, eu tenho, óbvio, né, a gente já percebeu uma mudança na disponibilidade financeira dos clientes em contratar a gente, porque a gente compete com o aluguel. O aluguel e o mortgage é a maior despesa do nosso cliente, né? E hoje o que eu percebo, Vandrei, é que o imigrante que está chegando agora, independente da situação que ele esteja chegando, ele está tendo muito mais dificuldade em se estabelecer, a não ser que ele saia do eixo. Então, por exemplo, eu tenho imóveis aqui na Flórida, que eu estou vendendo esses imóveis, eu vou continuar morando aqui, eu tenho minha casa, mas eu estou levando os meus investimentos para o norte da Geórgia. Por que eu estou levando para lá? Porque lá eu compro apartamentos para alugar, né? E eu pago, o meu inquilino está pagando $1.200 de aluguel num apartamento de 2 quartos.
Sabe quanto que ele pagava nesse aluguel há 5 anos atrás? 650. Meu Deus, 2 quartos. 2 quartos. Ele vai sair de lá. Ele vai sair de lá. Ele vai para outro canto. Ele vai para mais roça. Mas a pessoa que estava aqui em Orlando vai subir. Por quê? As pessoas estão indo para onde o custo de vida é mais barato. Claro. Então, o que eu tenho visto? Como eu viajo muito, eu tenho a possibilidade de ver, né? South Carolina é brasileiro para tudo quanto é lado. Porque quando uma nova área vai se desenvolver, o que tem? Construção. Tem serviço, né? Então, South Carolina, norte da Geórgia, crescendo muito. Kansas, cheio de brasileiro. Surpreendentemente, Chicago. A gente está vendo um movimento de brasileiros buscando. O brasileiro, ele é o desbravador, né, de 200 anos atrás. Então, eu acho que vai mudar a rota do brasileiro. Porque se o cara não ganha para pagar o aluguel, claro. ele vai procurar uma outra oportunidade. Eu acho que os Estados Unidos vale a pena? Acho. Eu acho que não da forma como as pessoas apresentam. Vir para os Estados Unidos te ensina a mudar os seus conceitos, sabe? Essa coisa de, porque eu sou CLT, eu não vou fazer mais do que eu tenho que fazer. Aqui não tem isso não, bacana. Aqui você vai ter que correr atrás. Porque aí você começa a se tratar como uma entidade. Isso. Né? Se eu fizer mais, é para mim também. É para mim, é para o meu conhecimento. Claro. É para o meu conhecimento. E eu acho que o filho do brasileiro que não tem recurso e que pode vir para cá, mesmo na situação precária e migratória, que ele passa 3, 4, 5 anos aqui, ele aprende a falar inglês e já volta para o Brasil com uma outra mentalidade. A barra de entrada no Brasil é muito baixa. Eu li numa estatística que 87% dos brasileiros com idade entre 18 e 65 anos não leem um livro há mais de 1 ano. Há mais de 1 ano! Como isso é possível? Não lê um! Então, aí você vê. E aqui você, olha, eu fui num cruzeiro no Rio de Janeiro, do Rio para Buenos Aires, então Rio, Buenos Aires, Uruguai, né? E aí, dos 6 mil passageiros, 144 eram estrangeiros, não eram brasileiros. O brasileiro estava no pagode. O estrangeiro, sabe onde? Você via quem era estrangeiro, que ele estava na piscina fazendo o quê? Lendo. Era aqueles livrinhos enrola linguiça, mas ele estava lendo. A gente vê as pessoas levando, né? Lendo com mais frequência, assim. E influenciados também é bom, porque eu também já fiz alguns, vejo brasileiros também nessa vibe, porque aí a gente começa a ver, né? Claro, você é. Mas a pessoa já era assim, tá? Nature ou nurture? Sim. Então, olha, aqui na Flórida, quer dizer, nos Estados Unidos, minha mãe é professora de português. Então, no Brasil, pelo menos na minha época, eu não vi muita diferença não, tá? Mas na minha época, eu estudei em colégio particular e tudo mais, você ia para a biblioteca, você tinha que pedir permissão para pegar o livro, né? E ali, por exemplo, você ia pegar uma enciclopédia, você não podia botar a mão no livro. Mas como que eu vou ter intimidade com o livro sem manusear o livro? Sim. Aqui na biblioteca, você pode pedir livro em português, em inglês, em japonês. Você não tem o livro que você quer pedir, você manda um pedido para eles te notificam quando o livro vai ser disponibilizado. Se você não tiver um Kindle, você pode pegar um Kindle emprestado na biblioteca. Isso é democracia de acesso à informação. Você poder pegar o seu celular na rua e poder estar ali no seu ponto de ônibus lendo, meu Deus. Isso é acesso à informação. Então, quando você vem do Brasil para cá e você tem aquela mentalidade limitada, se você é pobre, e aí você vem para cá e aquele mundo de possibilidades se abre para você, mesmo que você volte, você não vai voltar numa situação melhor. Então, por isso que eu acho, os Estados Unidos vale a pena sim. Talvez não com aquela ideia de, sabe, lembra daquela novela América com Débora Seco? Sim. Aquela América acabou. Aquela América acabou. Inclusive pro americano, né? Pro americano também. Tá, o americano tá indo embora pra Europa. Ele tá saindo, eu ia falar isso. Ele tá se mexendo também dentro do país, claro. E tá indo embora para outros lugares. Claro. E só para aproveitar, falar dessa questão dos filhos. Eu me lembro que a gente começou isso lá atrás, quando o seu filho também era menor, e você falou assim, não, tô dando uma dura no Lucas, por isso, não sei o que, tal. Eu tenho uma filha também de 15 anos e vejo pais sofrendo aqui com os filhos, ou simplesmente deixando as crianças irem nessa americanização lá em casa e deixando de ser imigrante, entendeu? A nossa grande briga aqui com a Sofia, e ela sabe muito bem disso, hoje ela está muito bem nesse sentido, ela tem muita noção e tem orgulho
disso, entendeu? Porque a gente prega isso todo dia, a gente vai falar português sempre, você é brasileiro, você é imigrante, e agora você tem que se orgulhar pra caramba, porque você estuda pra caramba, você é um excelente aluno. Então, assim, o que você vê e que você diria pros pais aí, para as pessoas não perderem isso, porque é uma burrice, gente, Você sabe, desculpem. eu concordo. Entendeu? Uma pessoa que fala 4 idiomas é o quê? Poliglota. Poliglota. E quem fala 2 idiomas? Também. É bilíngue. Ah, tá, ok, tá. E quem fala um idioma? Sim. É americano. É americano. É a piada. Você sabe que eu adoro viajar e, claro, eu sou privilegiada de falar inglês, espanhol e português. Então, são poucos os lugares onde eu não vou ter fluência. Só isso. Inglês, francês. Né? Legal. Eu fui pro Japão. O Japão, para mim, nos lugares, aquilo é o primeiro mundo. O Japão é o primeiro mundo. Você vê uma japonesa com escovinha de dentes, esfregando o ralo da pia no banheiro público, e a pessoa limpando o banheiro, você limpando o banheiro pro próximo sentar, aquilo é civilização. Não é Estados Unidos, não. Aquilo ali é o lugar mais que a Suíça, mais do que a Finlândia, mais do que todos os lugares são considerados. É claro, vem a custa da neurose deles, né? Claro. Mas aquilo eu vi civilização. E por que eu tô falando isso? Eu acho que existe no Japão uma deferência, né, ao idoso, ao próximo. Ao próximo, eu acho que tem um senso coletivo que é incrível. E quando você vem para os Estados Unidos, o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata. Se o americano fala com sotaque, nossa, que massa, ele tá falando português. Agora, se tem um brasileiro tentando falar um outro idioma, é o brasileiro que ri dele. É o brasileiro que ri dele. Então, o que a gente vê lá no escritório hoje é que o filho do brasileiro, o brasileiro está envelhecendo nos Estados Unidos, está vivendo novos ciclos, né? Que o latino já vive, claro, o hispano. A gente está vivendo agora. Então agora a gente vai ter filhos de brasileiros que são médicos, engenheiros, eles são segunda geração. Eu vejo gente que o pai entrou pela fronteira, aí o filho nasceu americano, e aí o filho tem vergonha do pai, fala, mas meu amor, você é americano porque ele veio pela fronteira. Você devia dar graças a Deus. Exatamente. Você tinha que lamber o chão que ele anda, né? Então, eu acho que isso daí é uma dinâmica que precisa ser refeita dentro de casa. Os meus filhos, o Lucas esses dias falou assim, mãe, eu vou voltar para Trump. Eu falei, eu arranco todos os seus dentes. Não pode. Por que não pode? É a minha opinião. Não é por causa de Trump ou não Trump. A mãe dele é imigrante. Ele faz o que ele sabe que ele quer me irritar, né? E eu explico isso para eles, porque eu falo, as cadeiras que vocês sentam à mesa, não é que é melhor ou pior do que o cara que é gringo do Tennessee. É diferente. Vocês têm outras perspectivas. Vocês têm a obrigação de vencer aqui. Vocês têm, não é a possibilidade, é a obrigação. Vocês já nasceram com Social Security, já nasceram com passaporte americano. Eu falo isso com o meu namorado, que é gringo, imagina, cresceu no Tennessee, e eu falo para ele, você não entende. O que o brasileiro quer é o seu Social Security. É só o que ele quer. Ele só quer poder trabalhar. Claro. E eles veem a gente, quando eles têm a oportunidade de olhar, né, dentro da nossa cortina de fumaça, ele vê uma outra realidade, ele fala, cara, como é que vocês vêm pra cá, como é que vocês trabalham, como é que vocês... O cara que julga o imigrante de qualquer nacionalidade, ele é um ignorante. Ele não tem conhecimento da dinâmica. Claro. Eu acho que toda pessoa que se sente mal por ser imigrante hoje, deveria assistir um filme com Leonardo DiCaprio chamado Gangue de Nova York. Gangue de Nova York conta a história dos irlandeses e italianos chegando em Nova York. Eles eram recepcionados com ovo e tomate podre, né? Eles viviam em situação abjeta. Margem total. Margem total. E hoje tem Little Italy, né? Aí é bacana, né? St. Patrick's Day. Não há progresso coletivo sem o sacrifício de alguém, de uma classe que veio antes. Então, o cara que entrou hoje pela fronteira, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ele abriu porta para todo mundo. O meu pai veio em 1989. A gente não está dizendo que tem que fazer isso. Não estou dizendo isso, mas ele fez, ele sobrepôs obstáculos que a gente nem sonha passar. Então, meu pai veio em 1989. E ele veio como vídeo turista e ficou e tal. E o meu pai contava, quando eu ainda tinha contato com ele, ele já faleceu, que eles, no primeiro mês deles aqui, eles dormiam na estação do trem e eles comiam pizza do lixo. Imagina o que é isso. Meu pai era representante farmacêutico. Não faz nem ideia. Faz nem ideia.
Então, você vai ter vergonha dessa pessoa? Não pode. Você tem que ter orgulho, talvez, do quão leviano, inconsequente, mas Elon Musk, quando pegou o dinheiro dele e criou o PayPal, todo mundo dizia que ele era doido. Todo mundo diz que você é doido até você vencer, né? Claro. Então, para quem está assistindo e está tendo essa dificuldade cultural, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Lucas, eu acho que nunca teve ideia da projeção do trabalho que eu faço. Até o dia que eu fui levar ele para a escola, ele está se formando agora no 2º grau, numa escola, como é que é o nome em português? Num colégio interno, né? Então, nesse colégio, estuda, assim, a nata da nata. E aí, o diretor da escola veio falar comigo. Eles estavam tendo um problema com um aluno internacional e precisavam da minha ajuda, né? Perguntaram se eu podia ajudar. Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu puder para tentar intervir. E daí começou um burburinho na sala, porque uma criança me encontrou na CNN e mostrou na sala. Aí ele falou assim, mãe, eu não tinha noção até aquele momento, né? E eu falei, meu filho, quando a sua mãe estava limpando o vaso, eu era a mesma pessoa. Exatamente. Se você não começa, você não termina. Então, eu acho que é essa lição que a gente que é imigrante, que está passando, façam seus filhos falar português, sim. Engraçado. Mantenham, né, essa cultura. Claro, né? claro. É a cultura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com a coisa boa, né? Sim, claro, lógico. Não... Com a parte boa. Quem sabe a gente não vai... Eu acredito que o Brasil vai mudar com a geração de brasileiros que vai voltar. Que vão voltar não só dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Europa, com uma outra perspectiva, entendeu? Sim. Com uma outra abordagem. Eu acho que esse é o... Imagina... Muita gente, né? O meu filho quis passar férias no Brasil. Eu falei, mas você quer ir pro Brasil? Ele falou, quero. Eu quero ir pra terra-mãe. Sofia adora. Ela fala, é tão bom o Brasil pra ela, claro que ela adora. Mas ela vai numa outra realidade que a gente né? A gente sabe, ela vai como turista, mas o que ela gosta? Ela gosta do calor. Ela se sente muito em casa. O Lucas a mesma não coisa. Ela fala assim, ai, como é bom estar aqui, meu Deus do céu. E olha, o Lucas tem orgulho de mostrar para os colegas dele as músicas do Brasil. Muito legal. Né? Hoje em dia eu vejo gente sentando o pau na Anitta, mas eu acho que hoje a gente tem pessoas brasileiras para a gente se orgulhar. A gente não tinha esse padrão internacional. Sim. Isso começou com o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique palestrou em francês na Sorbonne, e aí a gente não era mais vira-lata, né? Agora a gente começou a ter pedigree, e agora está mudando. Quantos brasileiros a gente tem para se orgulhar em grandes posições? Infelizmente a gente não tem um Nobel, vai chegar, eu acredito, né? Nobel de literatura, acho que a gente tem talento para isso. O triste é que esses cérebros estão escoando para fora do Brasil, porque não vem em perspectiva. Mas eu acho que eles voltam, e eu acho que o brasileiro vai entrar numa outra dinâmica de ter orgulho de quem ele é, principalmente para os que ficarem aqui. Você vê, o italiano tem orgulho de quem ele é. Ele não perde. Ele aqui, né? Põe orgulho nisso. O irlandês, a mesma coisa. O brasileiro fala se autodegradando. A gente, né, às vezes parece que quer se esconder, né? Sim, sim. Eu acho legal quando fala assim, eu não me misturo com brasileiro. Enfim. É porque a gente quer o que é bom, né? A gente não quer, às vezes, o jeitinho, a gente quer seguir as coisas daqui, entendeu? E vir pra cá com essa mentalidade é complicado, entendeu? É complicado. Então, é isso. Nata, muito obrigado, cara. Foi fantástico. Que papo, maravilhoso aqui. Tem um monte de pergunta para fazer, mas não vou fazer. E eu acho que você vai ter que me trazer de volta aqui para fazer. Vai ter que fazer uma live só respondendo a perguntas. Deixem aí suas perguntas, porque certamente tem muita gente aí que tem dúvida. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, pela pessoa que você é, pelo seu trabalho aí. É muito bacana mesmo. Espero tê-la de volta aqui. Sem dúvida. Obrigada, André. Até a próxima. USA for All, fala pro pessoal. USA for All, a gente tem um canal no Instagram, tem um canal no YouTube, a gente faz triagem inicial gratuita de casos em todos os Estados Unidos, para você que está no Brasil, você que está aqui, entre em contato com a gente, não se coloque numa situação de ser traficado. Isso. Mas pensou em soluções, em questões imigratórias, a gente tá aí pronto para ajudar vocês. Eu gosto do slogan lá, imigrar é legal. Imigrar é legal. Isso daí é crédito do Guto Lordello. É mesmo? Eu... Mas achei legal, Bacana. é ótimo. Tchau, gente, até o próximo.